Olá, mais um dia aqui do nosso Bueno Cash e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a nossa querida Fernanda. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa e a gente quer apresentar você hoje, né, para várias pessoas que estão aguardando esse momento. E fala pra gente, Fernanda, você é mãe, empresária, trabalha com várias pessoas. Vou deixar o povo curioso aqui para saber o que você faz. Mas fala pra gente como que você se apresente para nós e como que você consegue conciliar tudo isso que você faz, amigo. Então vamos lá, muito prazer. O prazer é meu, na verdade, né? Esse convite veio assim numa excelente hora. Vai ser um prazer meu dividir com você tudo que eu tenho, que eu posso dividir, né, de conhecimento. Então, mãe de 3 filhos, sou casada, tenho aí uma jornada profissional muito gigantesca na área de recursos humanos, recrutamento, seleção, gestão de pessoas. Desde praticamente quando eu iniciei, eu já me envolvi com gestão. E hoje estou aí atuante no mercado, empresária, como você mesmo citou, estou no mercado como consultora já há mais de 5 anos, tá? E conciliando da melhor maneira possível, fazendo com muito prazer. Eu acredito que tudo aquilo que você coloca o coração e dedica com paixão e é o que você gosta, não tem muito peso. Então, como eu concilio vivendo um dia de cada vez com prazer na minha profissão, porque eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Interessante que você falou sobre paixão. É, Você acredita que a pessoa que tem paixão naquilo que faz, ela sobressai as demais? Sem sombra de dúvida, eu tenho toda a certeza que sim. Porque você se dedica naturalmente ao que você faz com um empenho maior, um esforço maior, ao que vem de dentro, né? Então você não entrega só o seu intelecto ou talvez só o seu esforço físico, você coloca o seu coração naquilo que você faz. E o sábio Daniel Godry, há um tempo atrás, em palestra com ele presencial, ele fez um experimento conosco e falou: coloque a mão na sua cabeça, nós colocamos. Ele agora bote no coração, colocamos. E ele disse: olha o que pulsa mais alto. E com certeza eu faço das palavras dele as minhas. O que pulsa mais alto é que tem mais peso. Então traz mais leveza, porque é aquilo que você faz com o coração, você consegue se entregar melhor. Se envolver emocionalmente. Se Com envolver certeza. emocionalmente. E a gente vê isso no mundo hoje, a gente trabalha muito com desenvolvimento humano. Trabalha muito com desenvolvimento humano, com pessoas. E a gente tem uma missão muito grande que é despertar esse interesse, né? Hoje é o maior desafio de um líder é ele despertar no outro o interesse, o desejo em fazer, de uma forma onde não precise ficar ali todo o tempo ali cobrando, 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 mas quando a gente desperta no outro o desejo de fazer, aí flui, as coisas fluem, crescem muito mais rápido. Então, essa paixão ela é muito fundamental. E hoje, você acredita, dentro do meio, né, a gente vai falar um pouquinho aqui, daqui a pouco, sobre as formas que você trabalha, o que você faz, de que forma, que eu acho sensacional o seu trabalho, sou um admirador seu. Obrigada. Você vê hoje, dentro da forma do mercado onde você trabalha, que existem muitas pessoas sem paixão naquilo que faz? Vejo, eu vejo isso constantemente. E eu vejo que esse problema está no alinhamento dos líderes. Quando nós temos líderes alinhados a uma cultura que tem uma entrega maior, eles conseguem formar nessas pessoas o mesmo perfil, com intensidade e paixão. Quando não há essa capacidade no líder, ou talvez não também essa paixão, não havendo no coração do líder, ele encontra dificuldade, então, de propagar essa cultura de trabalhar porque ama, porque gosta. Além de ter também um talento necessário, que é desenvolver pessoas e estimulá-las através do incentivo, digamos assim. Eu não sou muito de usar a palavra motivação, mas inspiração pelo seu propósito, pelo seu método, pelo seu modo de lidar com a vida. Então, o líder tem um papel importantíssimo, mas é verdade que possuem muitos profissionais no mercado que estão ali prestando serviços braçais, intelectuais, mas não colocam o coração naquilo que fazem. Vendendo hora por dinheiro. Exatamente. Vendendo hora por dinheiro. Exato. E acabam vivendo frustrados. Ali a gente tem empresários frustrados. Hoje a gente tem muitos empresários aqui assistindo a gente e pessoas empreendedores que vão se tornar empresários também, que vão ter o próprio negócio, mas pessoas de visão que estão assistindo a gente. Hoje você trabalha, vamos entrar um pouquinho naquilo que você faz. Hoje você trabalha muito recrutando pessoas para várias empresas. Sim. Quais são os requisitos que você usa hoje dentro do seu conhecimento, da sua expertise, para ser assertiva nessa contratação? Então, hoje, além das competências técnicas que eu necessito que o candidato tenha, eu preciso também alinhar ele ao fit cultural da organização. E é claro que toda organização tem um fit cultural, talvez ela ainda não saiba,
né? Mas é necessário que se descubra e que entenda qual é a cultura que está disseminada dentro da organização para no recrutamento a gente conseguir alinhar isso. Certo? E daí eu consigo, então, alinhar as competências técnicas com a vaga, o fit cultural com a organização, e daí a gente vai lá para os soft skills, verificar quais são as competências emocionais que eu necessito que as pessoas tenham para cada cargo. O que pesa bastante hoje, esse alinhamento cultural com certeza é indispensável. Hoje você falou algo interessante. A maioria dos empresários, principalmente aqueles que estão começando no negócio, eles não entendem sobre fit cultural, nem sabem que isso existe. E acaba tendo muito desgaste de tempo, dinheiro, perdendo recursos, contratações erradas, sem conhecer perfil comportamental também. É um ponto fundamental hoje para saber qual função se coloca aquela pessoa, prevendo já até um possível o risco dessa pessoa sair. É muito importante essa análise de perfil comportamental também. Então, assim, mas a maioria dos empresários hoje eles não têm noção do que seja isso, né? Fala pra gente um pouquinho mais o que seria o fit cultural para que as pessoas compreendam isso. Você que trabalha muito a cultura nas empresas. Vamos lá. Quando uma empresa, por exemplo, é tradicionalista, ela aponta para mim alguns comportamentos que os gestores valorizam. Então, de um modo bem raso, eu posso dizer que o fit cultural alinha valores e princípios e propósitos da organização. Muitas empresas, bueno, são fundadas e eles não têm o cuidado de, na criação, pensar para onde eu vou, quais valores são indispensáveis para mim que o meu colaborador tenha, que são alinhados com os meus, para que eu possa prestar um serviço ou vender um produto com a qualidade que eu quero. Porque todos nós, a grande verdade é que a gente vem para o mercado sanar uma dor. Sim. Ou suprir uma necessidade, não é verdade? Sim. E aí eles não pensam nisso, não criam os valores, princípios e propósitos, e aí eles não conseguem identificar no colaborador se há essa concordância de valores. Congruência. E isso, voltando para a questão dos tradicionalistas, por exemplo, é muito indispensável para quem é tradicional, horário. E aí hoje nós temos aí no mercado uma modalidade de trabalho, digamos assim, mais híbrida, mais tranquila, onde você tem flexibilidade de horário, que o colaborador ele trabalha com entrega de resultado, então ele já não tem mais que bater o ponto às 8, não tem. Agora, se a empresa é tradicionalista e o colaborador não é, imagina o desgaste do líder. Começa com um pequeno problema, horário, que é uma das coisas que os tradicionalistas prezam muito, né? Sim. Horário de chegada, horário de intervalo, horário de saída. Além disso, como eu disse anteriormente, ética. Todos nós, é claro, quando se trata de ética, nós temos ali alguns princípios que são inegociáveis. E a empresa precisa identificar no colaborador na contratação se ele tem capacidade de cumprir o código de conduta e ética da organização, se ele vai ferir ou assediar alguém, seja colaborador ou seja cliente, ou se ele não vai corresponder com aquilo que o mercado precisa que aquela empresa preste como serviço, e aí acaba fazendo contratação errada, tendo mão de obra desqualificada. Quando você não alinha o fit do colaborador com a organização, o turnover começa muito alto. O colaborador não se encaixa, ele se sente um peixe fora d'água. E esse erro faz com que a rotatividade fique muito alta e gere grandes prejuízos para as organizações, né? Porque turnover é um enorme prejuízo hoje. Isso é uma dor. Sim. Qual que seria o percentual aceitável? De turnover, abaixo de 3,5%. Abaixo de 3%. Sim, isso é o aceitável hoje. Hoje a gente tem essa consciência, gerando essa consciência aqui, esses empresários, esses empreendedores que estão começando o negócio. E já falando sobre turnover, sobre contratação, hoje você faz muitas, a gente está falando aqui com uma pessoa que é especialista em 3 formações acadêmicas aqui, fora os demais cursos que você fez nessas áreas que você atua. Então, eu estou falando aqui com quem entende com propriedade de pessoas. Hoje, nas suas entrevistas assim que você faz, naquele processo de seleção de pessoas, nos diálogos que você tem, o que você mais identifica que falta nesses colaboradores que estão em busca de melhorias, em busca de crescimento? O que você sente que falta neles? O autoconhecimento. Para mim é indispensável. Eles não se conhecem, não. Quando se trata de potencial, eles não conseguem expressar o potencial que eles possuem. Então, é claro que, como recrutadora, eu tento extrair o melhor que eu posso de cada um. Mas a gente vê que tem muita gente desajustada ali no quesito autoconhecimento, quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos de melhoria. São coisas básicas, já antigas,
mas que estão muito em evidência, porque eles não se conhecem. E quando se trata de potência, você precisa conhecer, né? Por exemplo, incitabilidade, algo que eu prezo muito, por exemplo, para alguns cargos. Eu sempre pergunto para o candidato, qual o seu grau de incitabilidade? Você tem capacidade de resposta rápida? Porque às vezes eu preciso explicar o que é incitabilidade. E aí eu vou de como ele se vira, né, ou lida com alguma situação ali quando acontece, para eu entender o índice de instabilidade dele, porque ele não para se analisar. Então, se é um vendedor ou se é uma vaga mais voltada para argumentação, para dar um retorno ao atendimento ao público, ele precisa se conhecer para saber se ele vai suportar ou se ele tem o perfil. Se ele não se conhece, isso vai ser um impasse para ele até conseguir uma colocação da maneira correta. E o problema é porque ele vai se descobrir na jornada. E aí Exatamente. gera os conflitos, eu Sim. não quero isso para minha vida, e aí já gera prejuízo para a empresa, porque a contratação e a emissão geram um custo altíssimo. Sim. Sem falar na perca ali do tempo, a readaptação ali Isso. naquela vaga. E então, assim, hoje a gente sabe sobre perfil, a gente entende, né, sobre perfis comportamentais. Imagina você pegar uma pessoa que é estável e colocar ela em uma vaga onde ela vai ter que atendimento ao público, ela vai ter que aguentar a pressão, ela vai desmaiar lá na recepção, não é verdade? Não aguento. Ela não suporta. Então, muitas pessoas hoje elas realmente não se conhecem, não têm o autoconhecimento e não buscam esse conhecimento. Conhecer a si mesmo, né? Para poder entender os outros também. Porque quando a gente se conhece, Fernanda, a gente começa a compreender os outros. A gente julga menos, a gente tem mais paciência, a gente entende mais os porquês das pessoas serem daquela forma. Um porque fala muito, outro porque fala pouco, né? Então a gente consegue ter essa percepção. Isso é fundamental, entender as suas limitações, as capacidades. E uma coisa que eu vejo, Fernanda, que muitos empresários, empreendedores, eles não entenderam ainda essa questão de valores. A empresa ali, ela segue os padrões de valores do proprietário, do empresário. Sim. E se ele colocar ali pessoas que não têm os mesmos valores, ele vai ter problema, não é isso? Sim, o que acontece? Na maioria das vezes, quando inicia, o empresário ele vai e coloca a mão à obra, certo? Sim, Daí ele se ocupa ali, ele coloca toda a paixão que ele tem porque o negócio é dele. porque ele aprendeu a executar também. Exatamente, ele é um executor, então ele está ali envolvido em todo o processo operacional, só que à medida que vai crescendo, ele precisa sair da operação para gerir. E aí ele tem, talvez, a maioria deles, uma dificuldade de transferir aquilo que ele sente. Já é um ponto, certo? Ele tem essa dificuldade. Comunicação, E até treinamento. treinamento. Alguns não têm perfil, são ótimos empreendedores, mas não têm esse perfil e pronto, e não vão ter mesmo, tá tudo bem. Sim, Só que o que eu percebo? Eles colocam outras pessoas que não os representam e querem que as pessoas façam da mesma forma que eles faziam. Quando o gestor, o dono, na verdade, sai da operação e vai para a gestão, e com isso não resolvido, não tendo ali essa capacidade técnica de passar adiante, treinar o novo colaborador para o mesmo empenho e excelência, quem sente na hora? O cliente. ele sente. E aí o que acontece? Há um acrescente, começa a haver um retrocesso ali na evolução da organização. Sim. E aí o empresário fala, mas só vai para frente se eu botar a mão no negócio. Aí tem um ditado que eu acredito que foram essa classe de pessoas que estão em transição, saindo ali do quadrante de empregado e indo para autônomo, querendo montar o próprio negócio, que eu acho bem interessante. É uma frase que todo mundo conhece, diz que o boi só engorda no olho do dono. E o problema é que se ele não aprender uma forma de fazer o boi engordar sem ele estiver olhando, ele nunca vai alcançar uma liberdade de tempo, financeira, ele vai ser escravo do negócio dele. E ele vai ter um negócio, mas não vai ter vida. Exatamente. Por isso é necessário haver esse alinhamento cultural, haver esse alinhamento comportamental na seleção, no recrutamento. E ali, depois de alinhado, muitas das vezes, quando eu vou brifar uma vaga, vou fazer ali uma triagem com a própria empresa para entender do negócio, para depois ser contratada, né, para recrutar para aquela empresa, eu preciso sentar com o dono, conversar com ele por horas e horas, para eu entender quais são valores, princípios, desenhar e transferir isso no meu primeiro momento de contato com o colaborador. Isso aí se encaixa missão, visão e valores de uma empresa. Hoje, muitas empresas hoje não sabem qual é a sua missão, não tem uma visão, então eles não conseguem transferir valores. E hoje eu acrescento após valores, propósito. Propósito. Isso é indiscutível.
Todas as empresas que têm um propósito de trabalho, antigamente, eu não sei se você veio dessa época, mas algumas organizações por onde eu passei, os colaboradores batiam no peito e cantavam a missão da organização. Já trabalhei assim, eu já Sim. estive em organizações em que a gente tinha grito de guerra para iniciar a jornada. Então, isso movia muito as pessoas anteriormente e move até hoje. O fato que é ainda muito indispensável para motivar pessoas. Mas algumas empresas tinham muito foco na missão e desenhavam ali uma boa missão, os colaboradores entendiam a missão, mas o que nos move como pessoas são propósitos. São propósitos. Não é missão. É claro que para aquele jargão, missão dada, missão cumprida, ele não se encaixa e nem é acessível para todos, mas o propósito de vida alinhado é muito bom. Posso dar um exemplo? Sim, sim. Servir. Quantas pessoas nascem com o propósito de servir? Tem um nível de servidão de excelência já em suas casas. São perfis de pessoas Sim. comportamentais, eu não estou nem falando de perfil profissional. E essas pessoas que são dispostas a servir, que têm aí ações voluntárias, que fazem parte de voluntariado em qualquer tipo de organização, elas têm facilidade de trabalhar com atendimento ao público. Então, eu pego uma pessoa que o propósito de vida dela está alinhado com o propósito para servir no trabalho. E eu coloco ela dentro da organização e falo, nossa, você acertou de mão cheia. Mas é claro, eu alinhei propósito e não missão. Missão é da empresa, não é do colaborador. Mas o propósito ele pode ser ajustado, que é servir, prestar um bom serviço, ter excelência. E essa questão de servir hoje, as pessoas precisam entender isso, principalmente empresários, empreendedores, que resolvem problemas. Sim. Augusto Cury, em um dos livros dele, ele falou algo que eu achei bem intrigante. Ele disse que Jesus, ele estudou muito a inteligência de Jesus, e ele disse que Jesus disse que quem quiser ser o maior, sirva a todos. Então eu te pergunto hoje, quantas pessoas o dono do McDonald's serve por dia? Quantas pessoas o dono da rede de postos Ipiranga serve por dia? E tem muitas pessoas hoje que querem fama e deixam o ego inflar e não querem servir, querem ser servido. E vão continuar pequenas, alimentadas por um orgulho, enraizado ali no coração. Então, quando a gente aprende a servir pessoas, servir, independente se é colaborador, quando o colaborador se sente ali cuidado, tem um engajamento na empresa, ele se sente ali que tem alguém servindo, ainda que seja o dono da empresa servindo ele vai ter uma entrega muito maior. E o exemplo vale muito mais que palavras, né? Sim. Nós nos arrastamos pelo exemplo. O Santo Agostinho ele dizia que o ser humano se move se o motivo for nobre. Então, se houver nobreza de propósito, se você conseguir transferir a nobreza da sua organização para o seu colaborador, você tira aquela frase de eu vou para a luta, eu vou para a guerra pela manhã e diz eu vou cumprir o meu propósito. E ela se sente, faz toda a diferença. Ela se sente pertencente. Sim. Existem 4 formas ali perfeitas de se gerar uma conexão, um rapport ali bem perfeito mesmo dentro de uma organização. Fazer a pessoa se sentir pertencente à organização, fazer ela sentir que ela tem um diferencial. Existe um diferencial. Se ela tem um perfil de comunicação, ela tem um diferencial. Se ela tem um perfil voltado para planilhas, ela tem um diferencial. Analítico. Então, ela tem um diferencial. E quando você gera esse senso de distinção ali, ela vai se sentir importante dentro de uma organização. Com certeza. Então, isso é fundamental dentro de uma organização. Agora, eu quero te fazer uma pergunta bem dura aqui. Sim. Você que faz ali a contratação. É melhor contratar conhecimento e habilidade ou atitude de caráter? Atitude de caráter. Sem sombra de dúvida. Por quê? Seja qual for a habilidade, seja ela em hard ou soft skills, você desenvolve. Ok? Conhecimento técnico você treina. Mas caráter você não molda. Não é impossível você modelar alguém um adulto com caráter já formado. A menos que haja uma disposição nele muito grande de mudança, e o processo de mudança na vida do ser humano ele tem 3 etapas: querer, saber e decidir. Então, ainda que ele tenha uma deformação de caráter e queira mudar, ele precisa descobrir como. E depois tomar a decisão firme de seguir. Então, o caráter, para mim, é indispensável. Por isso, os valores e propósitos são indispensáveis de análise. Fundamentais. São. Fundamentais. Extremamente. Você falou que ele querer mudar. E às vezes ele nem sabe. Sim. Então, existe um ciclo de aprendizado que eu nem sei que eu sei. A pessoa não sabe que ela não sabe. Né? E depois ela vai mudando, ela descobre. Vou dar um exemplo. Imagina um índio em uma tribo, ele nunca viu um carro.
E aí, de repente, chega uma pessoa da FUNAI com uma caminhonete. Aí o índio olha, nunca tinha visto um carro. Ele olha e fala assim: Nossa, o que que é aquilo? Eu não sei fazer aquilo que aquele cara tá fazendo. Então ele não sabe que não sabe. E assim nós temos hoje, dentro, empresários, empreendedores, que nem sabem que eles não sabem. Exato. Que precisa fazer uma seleção, um treinamento de funcionários, de colaboradores. Posso ir um pouquinho mais a fundo? Sim, Não existe empresas hoje empenhadas em fazer avaliação de desempenho comportamental. Porque o colaborador ele entra de uma forma, mas nós estamos tratando de pessoas, eles são mutáveis. Pessoas mudam com o tempo. Então, a análise de desempenho, para eu checar, e conferir se eles estão trabalhando de acordo com o que eu espero, ok. Mas e a análise comportamental? Para eu saber se houve uma evolução do meu colaborador. Então, depois que eu recruto e coloco dentro, ainda tem que ter um cuidado de avaliar as competências técnicas e comportamentais do meu colaborador para saber se ele permanece no propósito ou não. Porque valores alguns mudam com o tempo, infelizmente, verdade. né? E eles acabam também perdendo alguns propósitos de vida. E é claro que existem carreiras transitórias, Bueno, por exemplo, que nós sabemos que vamos recrutar o colaborador, ele vai transitar naquela carreira e se destinar a outra, tá tudo bem. Tá tudo certo. Nós entendemos que é um processo e eu preciso desse colaborador também comigo. Por exemplo, a pessoa inicia com atendimento ao cliente, mas ela vai trabalhar futuramente, quando se formar, com direito, vai ser um advogado. Ok? Então, ele está numa carreira transitória. História Está temporária. tudo bem. Mas o propósito dela tem que estar alinhado até o último dia dela dentro da organização. Senão, ela acaba deixando a excelência, a qualidade cair, e quem sente na ponta é o cliente do empresário. E o empreendedor, o empresário no bolso. Sim, com certeza, consequentemente no E o bolso. colaborador nas emoções, na alma. Sim, sim, porque daí acaba gerando um maior estresse, né? Aí gera tantas aquelas doenças que inventaram tantos nomes hoje Sim, são muitos. para doenças hoje psicossomáticas, emocionais dentro do ambiente de trabalho, né? Isso. E os sintomas enormes decorrentes dela que a gente vê visivelmente no ambiente de trabalho. Porque hoje é muito natural você chegar numa empresa e fazer um questionário de como o colaborador se sente na sua saúde. Eu falo física mesmo. É muito natural. Dor na lombar, dor de cabeça, ânsia de vômito, e não sabendo Estômago. que até o estômago está relacionado com as suas emoções. Sim. E aí, quando você chega e vai transformando o clima da organização, que você alinha a cultura, alinha propósito, o colaborador consegue se sentir um pouco melhor, podendo ser quem ele é dentro da empresa e desempenhar um bom trabalho, esses problemas somem. E a pessoa nem percebe. Depois que ela vai parar um tempo, fala, lembra que acabou sua dor disso, daquilo. Sim. E gera muito gastrite, eu vejo também, Sim. questões emocionais, tensão muscular, dor de cabeça, enfim, são muitos problemas. Sim. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com alguns CNPJs. E eu gosto muito, eu sou muito analítica, eu gosto muito de dados. E eu cheguei num índice de absenteísmo muito altíssimo nessas organizações. E hoje eu tenho absenteísmo menor que 1% por CNPJ. 1%. Menor que Menor que 1%. 1%. 0,57%, 0,68%. Isso é fantástico. Maravilhoso. O aceitável chega a 3%? Chega a 3%? 3%. 3%. Você está com menos de 1%? Menos de 1%. É sensacional isso. É muito bom. Sensacional. Mas o que é isso? Clima, muda a cultura, Cultura. alinha a propósito. Essa questão de cultura é interessante porque a gente vê, né, Belém tem uma cultura. Sim. Você viaja para os lugares, eu sei que você viaja muito em cidades diferentes, e cada cidade tem uma cultura, tem um ritmo. Isso. Quando a gente veio de Goiânia para Brasília, a gente sentiu muito a questão da cultura. Diferença. É muito diferente, totalmente diferente. E a gente acaba que a gente tem que se modelar ali, porque senão você gera um conflito grande. Porque já existe uma cultura. Sim. Então, por isso que às vezes missionários que eram enviados para o campo, eles ficavam anos para gerar uma nova cultura. E talvez quem iria usufruir daqueles ensinamentos seria a próxima geração. Exato. Isso é interessante, né? Demais. Então, às vezes, no meio do empreendedorismo, no meio de empresas, Não é diferente. de negócio, não é diferente. É criar uma nova cultura. Sim. Tem pessoas que hoje têm uma mentalidade criada com uma cultura de escassez. Uma cultura sempre de vitimismo, uma cultura de, às vezes, sempre depender de alguém para fazer algo e acaba não arriscando, não se desenvolvendo, não se autoconhecendo para poder crescer em um negócio. E acaba desistindo e voltando, às vezes, a tornar, a voltar para caminhos que ela não gostaria de continuar seguindo. Sim. Então, é necessário essa ruptura. Sair desse ciclo
buscar pessoas melhores. Eu falo que se você for a melhor pessoa que estiver sentada à mesa, você não vai crescer. Com certeza. Você tem que andar com alguém melhor para que você se alinhe, né, e evolua. Sim. Isso é muito importante mesmo. Então esse ciclo de aprendizado, a gente começa com eu não sei que eu não sei. E aí, voltando para a historinha do índio, o índio viu o cara chegando e ele olhou e falou, eu não sei dirigir. E aí ele fala para esse camarada, me ensina a fazer isso. Então ali ele sabe, ele descobriu o quê? Que ele não sabe. Então aí entra para o segundo ciclo. É o saber. Eu sei que não sei. Então ele descobriu que não sabe. Então, aproveitando esses conteúdos aqui, muitas pessoas vão descobrir que não sabiam algumas coisas para que eles crescessem no negócio. E depois vem o terceiro, esse camarada, esse cara da FUNAI, ensina esse índio a dirigir. E aí ele vai olhando, você já dirige também, você sabe, quando você está aprendendo, você fica ali olhando para o câmbio, observando, então você sabe que você sabe. Mas chega um momento que você dirige, você fala, opa, já cheguei, nem percebi. Você não vê mais trocando marcha, você não vê nada. É automático. Sim. Então você se torna um competente inconsciente. E aí você nem sei que eu sei. Então é tão natural. É tão natural e a gente precisa, dentro do empreendedorismo, dentro da área empresarial, formar esses empresários competentes inconscientes. Exatamente. Gerar uma cultura ali de chegar, dar bom dia sem perceber, gerar ali um clima organizacional diferenciado, criar uma cultura onde permita com que as pessoas se desenvolvam, permitam com que elas cresçam. Inclusive, você faz muito isso nas empresas. Sim. Criar planos de desenvolvimento lá dentro, né? Isso, plano de desenvolvimento individual. Isso é singular, é para o indivíduo. E detalhe, não é obrigatório, é para quem quer se desenvolver. Porque à medida que eu imponho, eu que determino o rumo da carreira do profissional. E aí, talvez seria até uma pauta para um próximo podcast, o plano de carreira, mas a carreira, a trilha de carreira é responsabilidade do próprio colaborador. A empresa não tem nada, absolutamente nada a ver. O que ela precisa é dar condições de ele avançar, né? Mostrar ali que existe uma jornada a ser trilhada e se ele estiver no propósito dele, ele vai seguir. Mas depende muito do colaborador, então somente dele trilhar a carreira dele, a jornada dele, é ele quem vai fazer. Só que como o RH tem que atuar dessa forma? Mostrar o que ele precisa fazer para que ele chegue no lugar onde ele quer chegar. Porque talvez ele não sabe. Não. E aí, de acordo com as avaliações das competências, é que você vai direcionando, né? Olha, vamos alinhar a sua comunicação ainda não é muito boa, e é uma das coisas que mais pesa hoje no mercado, que é a falta de capacidade de se comunicar ou se expressar da maneira correta. E aí a gente inicia com a comunicação, depois inicia também alinhando práticas de habilidades que podem ser desenvolvidas, por exemplo, rapidez, agilidade, que vai dar a ele condições de sair à frente de muitos também. E a gente vai alinhando ali também culturalmente, inserindo em leituras, direcionando por meio de cursos que eles precisam fazer, e é para o indivíduo. O importante é que é para um só. Isso é tão interessante porque exige autorresponsabilidade. Mas eu não vou ser autorresponsável se eu não tiver um propósito definido para minha vida. O seu propósito. O meu propósito. As pessoas falam assim, Bueno, vem fazer um treinamento de motivação. Eu disse, eu não faço treinamento de motivação. Motivação é motivo para ação. E é particular, é individual. Cada um tem que ter o seu. Sobre motivação, Pode? que eu acho que exemplifica maravilhosamente. Pode. Motivação para mim é como encher um balão bem cheio, bem bonito. Daí você motivou bastante. E de repente você solta sem amarrar. O que acontece com o balão? Murcha. Daí você tem que ir lá e soprar de novo, soprar de novo, soprar de novo. Motivação, para mim, esse exemplo do balão define muito bem. Eu preciso ficar soprando todo mundo, ou seja, dando motivos para que as pessoas ajam todos os dias? Não é sobre isso. É dar propósito. É diferente do que dar motivos. Eu não preciso mais argumentar quanto aos motivos, mas se os propósitos estiverem alinhados, eles vão saber por onde pisar. E o que precisam ser feito, né? E o que não fazer. Exatamente. Que é muito importante também. Também. Então imagina, se a pessoa... Quem gosta de sentir dor em uma academia? Ninguém. E por que as pessoas elas vão sentir dor? Por que elas suportam isso? Porque elas têm um propósito definido. Exato. Se ela for para a academia, se ela não definir que ela precisa emagrecer 10 quilos ou ganhar 5 quilos de massa muscular, ela vai embora, ela não vai suportar o processo. Exato. Porque ela não tem um propósito definido.
Ela não tem um objetivo definido. E hoje eu vejo, Fernanda, as pessoas, elas vivem sem propósito. Elas vivem um dia vida para aliviar o peso da frustração, na consciência de não ter resultado nenhum na vida. E aí começa a contar historinhas. Para ter um corpo desse custa caro. Não fui eu que espalhei dinheiro no mundo, para que eu vou juntar? E eu quero até aproveitar a sua fala em relação à academia, ao que você disse, e eu vou dar uma experiência que eu tive. A importância de se conhecer, como ela é indispensável. Você entra num nível de comparação, então a sua frustração, com certeza, ela aumenta, tá? Isso é um fato. Quanto mais você se compara, mais você se frustra. Sim. E daí eu consegui entender que o meu biotipo e algumas comorbidades que eu já possuo, infelizmente, elas não me dão a mesma capacidade de emagrecimento, por exemplo, que outras pessoas possuem. Sim. Então, por um determinado tempo, eu entrei, fui treinar e tal, e eu percebia que com todo o esforço que eu fazia, ele era insuficiente para alcançar resultados que outras pessoas possuíam. Eu treinava do mesmo método, da mesma forma, ao mesmo tempo, as pessoas tinham resultado e eu não. Então, começou a gerar em mim o quê? Frustração. Frustração. Por causa da comparação. E por conta da minha comorbidade. Quando eu fui fazer alguns exames que eu entendi o que eu tinha, eu sei agora quem eu sou e o porquê disso, eu preciso me tratar primeiro para depois buscar o que eu preciso buscar. Autoconhecimento. Exatamente. Trazendo isso para o que nós estamos falando aqui. Tem pessoas que têm talentos natos. Eu sou um comunicador desde que nasci. Eu tenho o talento da comunicação, então para essa pessoa se desenvolver na área de comunicação é fácil. E para o tímido? E para o introvertido? Para um estável, para um conforme. Com tantas outras barreiras, talvez alguma crença limitante, alguma palavra liberada na infância que o frustrou, que bloqueou aquele de avançar. Se ele não se conhecer, ele jamais vai conseguir a mesma capacidade que o outro tem, porque já vem com talento nato. Entende? Então, comparando para o que a gente está trazendo para a questão de pessoas, eu acredito muito assim que, primeiro, o autoconhecimento. Depois, é claro, saber onde eu quero e preciso melhorar é indispensável. Buscar isso, romper com crenças, e eu costumo dizer fé. Eu quero pegar um paralelo de fé, não falando só de uma fé religiosa. Sim. Porque eu acredito que fé é indispensável para todos nós. Sim. E não só a fé religiosa. Eu preciso, é claro, eu acredito em Deus, eu preciso acreditar em Deus, para mim, isso é claro, para mim, indispensável. Mas tem fé no outro. Você acredita no próximo? Acreditar nas pessoas. Você acredita no seu negócio? Bueno, para nós aqui, empresários, alguns entram no mercado. Eles começam muito bem e depois eles perdem a fé no próprio negócio. Sim. Quantas vezes, como consultora, eu tive que chegar para um empresário e dizer para ele assim, ó, você acredita no seu negócio como eu acredito? Você consegue olhar com os olhos que eu olho? E aí resgatar nele essa crença, essa fé. Então tem que ter fé em pessoas, fé no próprio negócio, fé em si mesmo. Sim. Sabe, descubra você, se descubra para que você consiga atingir o seu pleno potencial. E com a ajuda isso é possível, né? Eu falei no outro podcast passado, Fernando, isso é tão interessante, que o empresário ele sempre está em algum lugar do futuro. Ele sempre está. E ele tem fé que aquele negócio vai dar certo. Quantos negócios começaram do zero e hoje cuidam de milhares de famílias? Sim. Eu lembro de Thomas Edison, quando um repórter falou para ele, né, você errou 10 mil vezes. E ele disse, não, eu encontrei 10 mil formas que não deram certo. A outra eu acertei. Mas imagina a fé desse homem. De trazer algo à existência que nunca existiu. Sim. Então, uau, é muito maior do que eu copiar algo que já existe. Exato. Então, hoje, se nós somos beneficiados aqui por esse microfone, por essa luz, por essa câmera aqui, é porque alguém trouxe a existência através da fé, algo que não existia. Exatamente. E hoje beneficia a todos. A todos. Então, e tem pessoas que têm medo de errar, medo de ter uma necessidade de aprovação de outras pessoas para poder dar o primeiro passo, para começar algo, começar um negócio. Medo de você falou sobre crenças limitantes, bloqueios. Isso hoje, as crenças, elas às vezes impedem a pessoa de ter fé. Eu lembro de um jovem que eu ajudei certa vez. Um dia eu olhei nos olhos dele assim, 15 anos, e eu disse para ele assim, ó,
eu acredito em você. E ele começou a chorar por um momento ali, e ele olhou para mim e falou assim, era só disso que eu precisava. Aí ele me relatou que com 15 anos, na infância, ele ouvia muito o padrasto dele falar que ele era burro. Você é burro, você é burro, você é burro. E ele gerou um bloqueio, gerou uma crença limitante. Sim. E quando eu olhei nos olhos deles que eu disse, eu acredito em você, então eu tive fé nele. É o que você falou agora há E pouco. ele ficou impactado. Ele ficou impactado. Sim. Ele nunca ouviu, porque o que ele ouvia sempre era coisas negativas. Então hoje, os empresários eles precisam olhar para os seus colaboradores Ter fé. e ter fé neles. É isso que a RH faz, Bueno. Eu faço isso hoje. Quando eu chamo um colaborador, por exemplo, na minha sala para a gente conversar e ter um bate-papo a respeito da carreira dele, eu pergunto se ele lembra ou por qual foi o motivo que ele foi selecionado. Alguns se emocionam, porque ele já até perdeu a percepção de que ele foi escolhido para ali estar. Olha que interessante, ele foi escolhido. E é claro que escolhido dentro de outros candidatos. Sim. Então, tem um valor isso, né? Já é uma fé que nós colocamos, depositamos naquela pessoa. É claro que por competências que ela apresentou, é claro, óbvio, mas houve essa aposta. Nós colocamos ali uma aposta naquela pessoa, naquele profissional. E hoje eu pergunto sempre para alguns se eles ainda continuam acreditando que a empresa acredita neles para o crescimento deles. Porque se você está na posição, se você está no cargo, com certeza a empresa ainda está te dando oportunidade e confiando no seu trabalho todos os dias. Só precisa recobrar isso à memória. Sim. E aí eles começam a dar sentido novamente ao trabalho que estão fazendo. Isso é diferente. Isso é Sim. diferente, viu, Fernando? E a gente resgata pessoas nisso, profissionais que estão Sim. já quase perdidos, que a gente está quase tendo que desligar. Eu costumo trabalhar com um quadro de desenvolvimento. Uhum. E eu qualifico o colaborador. Ele é um colaborador que eu preciso treinar, desenvolver ou desligar. Eu sempre avalio. Eu sou de pessoas, né? Eu acredito em gente. E eu amo o que eu faço justamente por isso. Então, eu aposto tudo o que eu posso. E coloco ele do meu lado e digo, se você quiser, tem um caminho. O caminho é esse e eu posso te ajudar. Depende de mim te apontar. Então, digamos, eu sou a luz que vai iluminar o caminho que você vai percorrer. Farol. Mas os pés são seus. O suor é você que vai ter que ter. Né? E aí eu mostro, por exemplo, tem que fazer uma especialização, tem que fazer um curso técnico, tem que buscar o conhecimento e a pessoa acaba saindo de onde está e migrando para uma evolução profissional na sua carreira. Isso é que me dá prazer de trabalhar. Esse é o meu propósito, fazer pessoas evoluírem. É o que mais me deixa feliz. E isso é o seu negócio. É o nosso negócio. E para você aí que acha que o seu negócio não é pessoas, né? Ah, eu vendo um produto aqui. Meu negócio é vender xícaras. É o meu produto. Tá? Não, aliás, é o meu negócio, vender xícaras. Na verdade, a xícara ela é apenas um produto. O seu cliente são pessoas. Sim. Os seus vendedores são pessoas. Os seus fornecedores são pessoas. Exato. Então, o negócio não é o produto, é diferente. Então, o negócio são pessoas. E as pessoas elas precisam entender isso. Com certeza. Fernanda, eu precisaria de pelo menos aqui um dia inteiro para poder a gente falar tudo que a gente queria extrair de você, com esse conhecimento que você tem. Mas o nosso tempo é muito limitado, né? Mas parabéns pelo seu trabalho que você vem desempenhando. Obrigada. Pelo sucesso que você tem em transformar a vida de pessoas, essa paixão, isso você transmite pra gente, essa paixão, esse desejo, essa realização em ver uma pessoa se realizar. Sim. E eu quero agradecer muito aqui a sua presença, te agradecer pela essa disposição de estar aqui com a gente. E eu quero te ver aqui mais vezes. Ai, que bom. Sempre que eu tiver oportunidade, eu faço questão também. Foi muito prazeroso. Falar do que a gente gosta é muito bom, né? Então, eu quero reforçar meu agradecimento, dizer que foi um prazer e um privilégio estar com você aqui, e principalmente falando sobre esse tema, sobre gente, sobre pessoas. Eu acredito que isso vai contribuir bastante com empresários e com colaboradores que precisam entender que a evolução está nas mãos das nossas decisões, na verdade, né? Está nas nossas mãos através das nossas decisões. É isso aí, Fernanda. Muito obrigado. Te agradeço. Obrigada, mais uma vez. E eu sei que muitas pessoas já vão começar a descobrir depois desse podcast que tem muitas coisas que eles nem sabem que precisariam saber. É verdade. Vai começar a abrir a mente e o entendimento. Então, só agradecimento mesmo, agradecer para você que está aí assistindo a gente até agora. E até o próximo podcast, o Bueno Cast.